Humberto, a receita agora é em homenagem à seleção de Portugal? Isso mesmo, nós vamos estar fazendo umas bruas de mel. Nós vamos estar utilizando ovos, farinha de trigo, açúcar mascavo, bicarbonato de sódio, canela em pó, melaço de cana, noz moscada, erva doce, manteiga e mel. Então, para dar início a ela, basicamente é um processo de brua. Vamos acrescentar aqui no nosso bol todos os ingredientes secos. Começar com a farinha, açúcar mascavo, a noz moscada, canela em pó, a erva doce, o mel, o melaço de cana, o bicarbonato de sódio e a manteiga. Trabalhar com manteiga gelada é o ideal. Trabalhar com manteiga em temperatura ambiente ou manteiga em temperatura muito alta, o que acontece? A massa acaba ficando muito mole, você acaba perdendo um pouco do ponto da massa. Então, dissolver bem a manteiga. Humberto, por que usar o bicarbonato de sódio? Assim, sempre que a gente trabalha em receitas que tem um certo teor de acidez, no nosso caso aqui a gente tem a canela, noz moscadas que tem um pouco mais de acidez, a gente tende a utilizar o bicarbonato de sódio ao invés do fermento químico. O pão de mel também é um outro exemplo de massa que a gente faz isso. Agora eu vou acrescentar os ovos. Você acrescentar ele em duas etapas. Primeiro, metade. Volto a misturar novamente a minha massa. Uma receita bem legal mesmo. Uma opção bacana. Ó, a minha massa já está quase pronta. Só vou acrescentar o restante dos ovos. Já está pronto para a gente trabalhar. Agora acabei de colocar os ovos. Só misturar até homogeneizar bem. Ó. O segredo da coloração dessa massa, qual que é? É o açúcar mascavo que dá a coloração na nossa massa. Você vê que ela já está no ponto para a gente trabalhar. Ó. Colocar na nossa forma e fazer o quê? Dar só uma achatada com a mão nela, para ficar nesse formato. Humberto, tem alguma outra opção para poder fazer a montagem das broas? Bom, uma opção que a gente tem é o seguinte, utilizar um pouco de açúcar mascavo. E antes de colocar na forma, a gente vai fazer o quê? Passar ela no açúcar, ó, só a parte de cima mesmo, ó, dessa forma. Retira, coloca na forma, igual as outras. Terminado esse processo, Humberto, o que a gente faz agora? Bom, agora a gente vai levar para o forno por aproximadamente 20 minutos a 180 graus, sem vapor. Bom, Humberto, depois de 20 minutos no forno, é só servir? Isso, a nossa broa está pronta, agora é só servir. Ó, nessa daqui nós não passamos o açúcar e nessa nós passamos. Dá para ver a diferença que fica de uma para outra, dá um acabamento bem diferente.